Sejam bem-vindos a mais um Papo de Quarentena aqui nas redes sociais do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Eu sou a Juliana Faria, estagiária de comunicação, e no encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é muito atual e recorrente, que é a violência contra a mulher. Desde o início desse período de pandemia, com o decreto de isolamento social, as mulheres em todo o mundo estão sendo impactadas aí pelos desafios da Covid. As demandas em casa cresceram, os desafios de conseguir gerir o seu tempo, cuidar dos filhos, fazer home office, tudo isso cresceu muito com a pandemia, além das mulheres ainda que precisam sair de casa, que trabalham na linha de frente e que correm o risco de serem infectadas. Além desse cenário, ainda tem um outro agravante, que é a violência doméstica. E para falar do tamanho e complexidade, nós convidamos hoje a psicóloga Luana Santos, que vai falar um pouquinho aí para a gente sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e também vai sugerir algumas maneiras para que elas possam conseguir lidar com tamanha carga física e emocional. Muito obrigada, Luana, por ter aceito o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Olá, Juliana. Olá a todos e todas que acompanham o Museu Auditório. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês e obrigada pelo convite. Luana, para dar início aí ao nosso bate-papo, quais são os maiores desafios que as mulheres estão enfrentando nesse período de isolamento social? Tanto as mulheres que trabalham dentro de casa, que fazem home office, as mulheres que estão desempregadas, e também aquelas que saem e trabalham aí cuidando até de outras pessoas fora do lar. São muitos desafios, mas antes é importante pontuar que existem diversos perfis de mulheres. As que estão inseridas numa família nuclear com ou sem filhos, as que têm um relacionamento homoafetivo com ou sem filhos, as que cuidam sozinhas dos seus filhos e as que moram com a sua família, ou seja, são muitos os perfis. Eu gostaria de falar sobre cada um deles, mas não é possível. Então eu farei uma análise mais geral. A pandemia tem impactado a cada uma dessas mulheres de formas diferentes, principalmente quando nós falamos da mulher que reside na periferia e que tem poucos recursos financeiros. Por quê? Porque o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos ainda é visto como algo de obrigação da mulher, como se fosse algo natural, o que não é verdade. Porque afinal é a sociedade que define que determinados comportamentos são próprios do homem ou da mulher. E por isso que é tão importante nós fazermos uma reflexão sobre quais os exemplos que nós estamos passando para as próximas gerações. Afinal, todos nós somos iguais em direitos e liberdades. Mas voltando, com o início da pandemia, o trabalho veio para dentro de casa, o que muitas vezes faz com que a mulher tenha que se desdobrar para dar conta do trabalho e cuidar dos filhos. Isso acaba gerando estresse, frustração, uma sobrecarga de trabalho e principalmente um impacto negativo no desempenho profissional dessa mulher, porque não tem uma divisão igualitária de tarefas. Outro desafio tem sido o estar em quarentena com o agressor, que geralmente é o parceiro. Só em abril foram registradas 10 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher no Ligue 180. E quais que são os desafios com relação aos cuidados com os filhos, principalmente no que diz respeito à educação? Como nós vimos, o cuidado com os filhos geralmente fica por responsabilidade da mãe, o que se inclui a educação. Então, existem mães que trabalham fora e acabam tendo uma sobrecarga porque ficam responsáveis pela educação dos filhos, somado ao estresse que as crianças têm por estarem isoladas. Existem também aquelas mães que não tiveram acesso à educação, mas que incentivam seus filhos a estudarem, porém não têm recursos financeiros para isso. Eu vi uma reportagem de uma mãe que foi buscar o material didático na escola para o filho estudar por não ter equipamento e ela não sabia ler. Então imagina a frustração dessa mãe por não poder auxiliar no processo pedagógico do filho. Então eu vou pedir para as mães para não se culparem,
para verem que estão fazendo o melhor que elas podem fazer. E tudo bem se não der conta de tudo, porque isso é um problema de ordem social e econômica. E, Luana, você acha que existe um recorte evidente, né, quando tratamos as condições econômicas e financeiras das mulheres? Sim, pode-se dizer que há um abismo social. Hoje, as mulheres estão conquistando seus espaços, apesar das diferenças, como a diferença salarial, que ainda é uma realidade, e a dupla jornada. Porém, ainda tem-se a ideia de que o ambiente doméstico é destinado à mulher e o espaço público ao homem. Então, este se torna provedor e a mulher dependente financeiramente. É claro que não devemos jamais culpar a vítima, porque nada justifica uma agressão, e a violência doméstica ocorre em todas as camadas sociais. Mas é um fato que a mulher que mora na periferia, que tem baixa escolaridade e que é dependente financeiramente, certamente ela está mais vulnerável à violência doméstica. E agora falando um pouquinho sobre violência doméstica, durante esse período de isolamento social, houve um aumento de mais de 50% dos casos de denúncia, e é um número muito chocante, né? E além disso, um outro número que também é preocupante é o número de feminicídio, que durante esse período aumentou em 22%. Então, falando sobre isso, Luana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de quais são os tipos de violência doméstica que as mulheres sofrem. Existem 5 tipos de violências que são definidas na Lei Maria da Penha. A violência patrimonial, que é rasgar e esconder documentos, controlar dinheiro, não pagar pensão alimentícia, furto, causar danos a um objeto que seja importante para a mulher. A violência moral, que é acusar a mulher de traição, expor a vida íntima, xingar, menosprezar alguém pelo seu modo de se vestir. Violência psicológica, que são ameaças, humilhações, isolamento, constrangimento, vigilância e perseguição constante, que pode ser confundida com ciúmes. Então, a pessoa busca olhar no seu celular, fica te ligando direto para saber onde você está, com quem está, porque diz gostar de você. Tirar a liberdade de crença, omissão ou distorção dos fatos para que a vítima duvide da sua sanidade. Aquelas frases como, não foi bem assim que aconteceu, você está louca, eu não fiz isso. A violência sexual, que é impedir o uso de contraceptivos, obrigar a mulher a fazer algum ato sexual que ela tenha nojo ou que cause algum desconforto, forçar casamento, gravidez ou prostituição através de chantagem e suborno, e o estupro. E a violência física, que é atirar objetos, sacudir ou apertar os braços, espancamento, lesões com objetos cortantes, sufocamento, espancamento, queimadura e torturas. E durante a pandemia, as delegacias da mulher estão atendendo com distanciamento durante os atendimentos presenciais. E essas mulheres que sofrem a violência doméstica, né, que tipo de amparo que elas possuem e o que pode ser feito para além das denúncias? A Casa da Mulher Brasileira, que integra no mesmo espaço serviços de atendimento à mulher vítima de violência, como delegacia, juizado, acolhimento e triagem, defensoria pública, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Centro de Referência da Mulher e o programa chamado Promotoras Legais Populares, que é um programa informativo e que orienta as mulheres sobre seus direitos. Quando a gente fala sobre programas sociais, seria muito interessante que houvessem mais desses programas para mulheres que residem na periferia. Por quê? Há muitas mulheres que estão no relacionamento abusivo, que minam sua autoestima e que não sabem que estão sendo vítimas de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral por acharem que só existe a violência física. A partir do momento que a mulher sabe dos seus direitos e que tem uma lei que a protege, ela vai ter autonomia para fazer denúncia e se proteger desse tipo de relacionamento.
Outra ação de extrema importância seria trazer o debate para as escolas sobre os papéis sociais destinados a homens e mulheres, já que a escola é o nosso segundo lugar de convivência depois da família. É preciso desmistificar essas diferenças que existem entre os sexos e que colocam a mulher numa situação de violência. E hoje, quais que são as políticas públicas existentes no Brasil que dão suporte para essas mulheres? Elas são eficientes? A Lei Maria da Penha, que fornece todo o suporte jurídico e psicológico para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, englobando todas as violências que eu mencionei anteriormente, aos serviços de atendimento como o Ligue 180, que é um serviço gratuito, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ele serve para denúncias, podendo ser anônimas. É um serviço de orientação, informativo e que encaminha para os devidos serviços. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que está realizando atendimentos via WhatsApp, o Centro de Referência da Mulher, as casas de abrigo e de passagem e os CREAS, que seguem abertos durante a pandemia, a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, no qual tem orientações de como fazer um boletim de ocorrência pela internet em caso de violência doméstica e familiar. Há a possibilidade de solicitar uma medida protetiva, se necessário, e também de enviar fotos no caso da violência física. E quais são as doenças psicológicas que uma mulher pode desenvolver devido tanta carga de responsabilidade, né, e também de opressão? Uma mulher que esteja em uma situação de violência pode vir a desenvolver transtornos de ansiedade, ter a sua autoestima abalada, seja por conta das humilhações, dos xingamentos ou por acreditar que não vai conseguir sair de tal relação. Há a possibilidade também de ocorrer quadros de depressão que podem até mesmo levar ao suicídio. E no que diz respeito à saúde da mulher, a terapia online, ela é uma ferramenta útil? Existem outros programas, né, que podem dar suporte para as mulheres? Sim, com exceção de alguns casos específicos, o atendimento online é muito parecido com o presencial. Ele ajuda a mulher a resgatar a sua autoestima, a ter autonomia e saber que tem muitas qualidades, principalmente quando ela sai de um relacionamento abusivo no qual ela era constantemente humilhada e desacreditada. Existem alguns programas que fornecem atendimento gratuito, como a Escola Feminista Abiyala, que faz auxílio psicoterapêutico em diversas plataformas online, o programa Justiceiras, que faz orientação jurídica, psicológica, médica e psicoassistencial, o Mapa do Acolhimento, no qual você pode se cadastrar e posteriormente vão entrar em contato para fazer o atendimento, a Rede Feminista de Juristas, que fornece acompanhamento jurídico gratuito para mulheres em situação de violência. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, para as mulheres que não possuem o acesso digital e também não possuem condições financeiras, existe algum programa social que possa oferecer esse suporte psicológico? Ao psicólogo que atua na UBS e, na falta dele, a mulher também pode conseguir um encaminhamento com um clínico geral para o CAPS. Há a possibilidade de conseguir atendimentos gratuitos com profissionais de psicologia que têm em sua agenda alguns atendimentos voluntários. A Casa da Mulher Brasileira, que faz esse atendimento psicossocial gratuito. A Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, como nós já falamos, que traz orientações sobre os serviços disponíveis. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Centro de Referência da Mulher, as Casas de Abrigo de Passagem e o CREAS, que também são serviços de atendimento e que fazem o atendimento psicossocial. Nosso bate-papo foi ótimo. Muito obrigada, Luana, por ter aceito o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. É sempre muito importante a gente falar sobre essas questões, a gente alertar, orientar e dar todo o suporte e apoio, né? Juliana, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de trazer esse tema de extrema importância
E fico à disposição para eventuais dúvidas. E, mulher, lembre-se, você não está sozinha. Um grande beijo! E obrigada a você que nos assistiu até agora. Continue nos acompanhando nas redes sociais e fique por dentro da programação completa do Museu e Auditório. Até mais!